Boa noite, queridos amigos. Então, continuamos com vocês na nossa sessão favorita, Respostas para Perguntas. E hoje recebemos uma pergunta muito interessante. Obrigado. De Artem Artemovich Urdemeyev, da Vila Avdankozy, no distrito de Margaush. Então, a República Socialista Soviética Chuvash. Vamos ver o que ele está escrevendo para nós. Então, o respeitado Sergei está interessado. Ah, ele não está apenas interessado. Então, o profundamente respeitado Anton, toda a nossa família ama muito o seu programa de TV. E todas as noites nos reunimos à mesa, ligamos a TV e o rádio e esperamos ansiosamente pelo início do próximo episódio do nosso amado seriado. Minha avó gosta especialmente disso. E temos uma pergunta que Oleg está interessado. Ele quer saber se a posição em que uma pessoa dorme tem importância e como dormir corretamente. Esta é uma pergunta muito comum, eu também a ouço frequentemente dos meus pacientes. E para responder a isso, provavelmente vou usar meu quadro e marcadores coloridos para responder a essa pergunta de forma mais detalhada. Então, amigos, de acordo com a classificação da Universidade Internacional de Estudos do Sono, existem 4 posições principais para dormir. Esta é a primeira posição, deitado de costas. Vamos chamá-la assim. Deitado de costas, vamos chamar assim. A segunda posição é de bruços, vamos chamar assim. A terceira posição é do lado esquerdo e a quarta posição, como você já deve ter adivinhado, é do lado direito. Essas são as posições básicas para dormir. Essa é a classificação. Muitos se perguntam qual dessas posições é a correta, qual devo escolher? Há recomendações de que se deve dormir de costas. Muitos dizem que não é bom dormir de bruços porque a cabeça fica virada. Nesse caso, como ouvimos em programas, por exemplo, de Helena Malicheva, as artérias são comprimidas. E isso é muito triste para aqueles que gostam de dormir de bruços. Também é dito que não é bom dormir do lado esquerdo, porque o coração fica pressionado e tem dificuldade para trabalhar. Então, qual é a posição preferida para dormir? Como a revista Saúde e o Dr. Bubnovsky nos aconselham, Helena Malicheva? Bem, isto é, as pessoas que realmente entendem disso dizem que essas duas posições são as ideais. De costas e do lado direito. Sem problemas. A posição dos vencedores, por assim dizer. Mas, há um certo detalhe. E, amigos, nem tudo é tão simples quanto parece à primeira vista. Porque durante o sono, para alguns, a posição 1 é mais confortável para dormir. Para outros, a 3 para alguns, talvez a 2, e para outros, talvez a 4. E alguém se vira. Vou revelar um segredo, todos nós nos viramos. Não existe uma pessoa que, não estando bêbada, adormeça em uma posição e acorde na mesma posição. Todos nós nos viramos durante a noite, para o lado, para o outro, para lá e para cá. Mesmo deitado assistindo televisão, por exemplo, deitado de lado, mas depois de 10 minutos já é difícil. Já quer se virar, mesmo se estiver assistindo sua série favorita? Depois de 15 minutos já é pesado, já está cansado, precisa se virar para o outro lado. Ou seja, até mesmo durante o sono, temos que nos virar de um lado para o outro, e existem também posições intermediárias, ou seja, não apenas de lado, mas meio de lado. E todas essas posições nós adotamos, mas para alguns é mais confortável ficar em uma posição, para outros em outra posição, depende do que você acha que não sabe, depende de quais músculos a pessoa usou durante o dia e ela assume as posições correspondentes no sono para relaxá-los, porque acontece que cada pessoa, para manter sua posição, para alguns movimentos, usa posições habituais para si, movimentos habituais para si. E quem tem esse movimento mais variado, quem tem menos variado. E alguém pode, por exemplo, mudar sua postura de uma carga muscular para outra, pode ficar livremente em uma perna, livremente na outra perna, sem dificuldade. Outra pessoa, por exemplo, tem todo o peso de um lado o tempo todo. Ele anda, senta, sempre com uma postura habitual para si mesmo.
Percebe no espelho um ombro mais alto e outro mais baixo. Isso significa que a carga dele não é distribuída de maneira totalmente uniforme. E não seria ruim se ele soubesse como usar outras posições, além dos músculos de um lado, para manter sua posição no espaço. Mas o sono é o momento em que paramos de controlar a posição do corpo com nossa própria mente, tudo o que acontece conosco. Não temos controle sobre o que ocorre lá. Não somos culpados pelo que aconteceu durante o sono. Isso é acidental, como se pode dizer, não é culpa. Isso acontece. E a mesma coisa acontece com as poses. Ou seja, você pode controlar sua postura quando adormece, mas o que acontece em seus sonhos, de maneira alguma pode ser controlado, eu acho. Você acha o mesmo? Da mesma forma? Concordo com você. Então, amigos, mas o mais interessante, quando o sono foi estudado, fases do sono foram estudadas, como quando os sonhos são sonhados, quando não são, há uma fase rápida e lenta do sono, como ele muda, seus parâmetros fisiológicos durante o sono e a frequência cardíaca quando ele sonha. Ao mesmo tempo, eles conduziram tal experimento. Quem conduziu, não posso dizer como eles conduziram, também não entendo, mas eles fizeram, e a essência dele é que eles não permitiram que a pessoa se movesse durante o sono, ou seja, eles a fixaram em uma posição específica, mas a mais confortável para ela. E então ele acordou de manhã e disse: Eu preferiria não ter dormido de todo. Aqui estou eu. Dormi, me senti melhor antes de dormir do que depois de acordar. Porque ele diz: Eu fiz tudo isso. Eu não entendo. Por que necessitei de tudo? Por que dormi? Aí está ele desanimado desde a manhã. Acorda como se não tivesse dormido por vários dias. Seria melhor, ele diz, se eu não tivesse dormido de todo. Há casos assim. Então, amigos, mas surge a pergunta: por que então eu acordo de manhã com tudo doendo? A cintura dói, a coluna dói. É difícil se inclinar. Porque eu acordo de manhã significa que algo aconteceu no sonho. Significa que no sonho eu fiz algo errado, e até vi isso. Eu vi alguns vídeos lá no YouTube. Sim, nós somos especialistas. Até perguntamos ao homem em que posição ele dorme, porque usamos isso para diagnóstico, e assim descobrimos o que está errado com ele. Porque a posição que a pessoa escolhe, ela usa para compensar suas deficiências. Mas você também pode discordar disso, por quê? Porque realmente uma pessoa acorda com tudo doendo depois de dormir. Pode ser o travesseiro errado, pode ser o colchão errado, mas todos os nossos colchões agora são perfeitos. Todos os colchões são ortopédicos. É muito difícil encontrar um travesseiro não ortopédico, nem um colchão ortopédico. Eles são muito mais caros agora. Muitas vezes mais caros do que os ortopédicos. Todos são ortopédicos. Todos são confortáveis. Você pode escolher qualquer um que quiser, com efeito de memória ou sem efeito de memória, de qualquer material que quiser. Hipoalergênicos. Qualquer um, mas tudo dói. Por que dói? O que acontece durante o sono? Durante o sono ocorre a recuperação, e aquela dor que você sente pela manhã é o lugar que estava sobrecarregado durante o dia, ele começa a relaxar à noite. Ou seja, os músculos, por exemplo, estavam excessivamente tensos ou, ao contrário, esticados. E durante a noite você tem uma distribuição uniforme de tensão, porque você não interfere mais nesse processo. E a postura é tal que o próprio corpo assume para distribuir uniformemente a tensão. E, consequentemente, a circulação sanguínea se torna mais uniforme. E nos lugares onde o sangue mal chegava, de onde era ruim, respectivamente, ele sai. Ele chega um pouco mais e lá começa o inchaço. Ou seja, a dor pela manhã é um inchaço. Surge uma pequena inflamação. Lá é inchaço ou não inflamação. Apenas inchaço linfático, porque o sangue chegou, sai mal de lá. Mas essa é uma razão. E a segunda razão é que no dia anterior ocorreu uma lesão neste local. Então, a primeira causa da dor, assim vamos classificar as causas da dor após o sono. O primeiro lugar é ocupado pelo espasmo, que ocorre como resultado do fato de que o tônus muscular, que não mudou durante o dia, relaxou à noite, melhorando a condição. Mas, devido ao fato de que os vasos sanguíneos não estão prontos para isso, parte do sangue começa a entrar no espaço intersticial, causando inchaço. Ou seja, o primeiro é o inchaço. Resumidamente, a segunda causa é o processo inflamatório que ocorre nos músculos que são sobrecarregados durante o dia.
Ou seja, se você se machucar durante o dia, quando está imóvel, esse local já está inflamado. Isso já é inflamação. Então, basicamente, o problema é inchaço e inflamação. Se falarmos estritamente em termos médicos, é claro, eles são processos semelhantes. Mas vamos definir para entender um ao outro, como se estivéssemos falando a mesma língua, ainda conhecemos um ao outro há muito tempo. O segundo é a inflamação das partes que foram danificadas, ou seja, houve um estiramento excessivo dos ligamentos, pequenas rupturas musculares, e tudo isso está inflamado, entende? Inflamação. Vamos resumir para economizar tempo. Então, amigos, aqui está uma questão interessante. De Oleg. Bem, foi bom passarmos um tempo juntos, conversamos, mas infelizmente é hora de nos separarmos. Até o nosso próximo encontro, queridos amigos, no éter do rádio.